E aí, galerinha do sexto ano, beleza? Pura sem mistura, professor Gerson com vocês do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar, o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, galerinha, vamos lá. Nossa aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar sobre a importância dos adjetivos, beleza? Livro de português, capítulo 5, página 127 a 132. Vamos lá, hoje dia 24. Cumprir mais um cronograma aqui, beleza? Vamos lá. Pessoal, na próxima aula, quinta-feira, só adiantando aí, né? Nós vamos concluir aqui, se Deus quiser, o capítulo 5, nas páginas 134 e 135. E eu vou receber as atividades nesse dia também, certo? Então já vai fazendo aí, adianta. Que aí na quinta-feira nós teremos a aula. E aí eu recebo as atividades. E as atividades estão aqui, né? Ó, são essas aqui. Capítulo 5 de gramática, capítulo 5 de português. Show? Vamos lá. Pessoal, a importância dos adjetivos. Ó. Vocês já sabem que adjetivo é uma palavra que vai dar característica ao substantivo, né? Pronto, vai dar uma característica. Essa característica pode ser positiva ou negativa. Pode ser algo bom ou algo ruim. Contanto que é uma característica. Beleza? Ó, para compreender bem a função dos adjetivos, leia esta frase. Ó. Era a minha terceira estada na ilha e, mesmo assim, ao pôr os pés nas pranchas podres do cais, me surpreendi. Preste atenção na palavra em destaque aí, ó. Podres. Muita atenção aqui. Agora vamos retirar a palavra podre e vamos ver como é que fica. Ó. Era a minha terceira estada na ilha e mesmo assim ao pôr os pés nas pranchas do cais me surpreendi. Beleza, agora para saber uma coisa. Ó. Ficamos sem saber como eram realmente as pranchas do cais. Elas poderiam estar podres ou não, molhadas ou não, pintadas ou não. Ou seja, né, a palavra podre, portanto, nos passa uma informação sobre as pranchas do cais. Por isso é um adjetivo. Então ele dá uma característica, né? Algo assim mais que fica mais detalhado, vamos dizer assim, a informação sobre aquela coisa. Ela dá uma característica melhor àquelas pranchas lá do cais, beleza? Que se eu disser só assim, ó, ao pôr os pés nas pranchas do cais, me surpreendi, hein? Beleza, mas surpreendeu por quê? Ó, porque elas estavam podres. Então você deu uma característica, né? Aquelas pranchas lá do cais estavam podres, beleza? Muito bem. Ó, adjetivo é a palavra variável que se refere ao substantivo, atribuindo-lhe qualidade, defeitos, características. Eu gosto de dizer a característica. Eu gosto de resumir a isso aqui, ó. Adjetivo, ela dá uma característica ao substantivo. Pronto. Eu gosto de resumir nisso aqui. Porque quando você fala qualidade, defeito, é a mesma coisa de característica. É uma característica que você dá ao substantivo, certo? Isso é o adjetivo. O adjetivo ele deve ser compreendido como uma palavra ou expressão que traz atributos de um substantivo. Assim, para saber se uma palavra é um adjetivo ou não, é preciso analisar seu sentido na frase. Então você tem que analisar o sentido. Porque às vezes a palavra é um adjetivo por sua natureza, mas dependendo de como ela está aplicada no texto, ela deixa de ser um adjetivo. Então você tem que ficar atento a isso também. Beleza? Vamos lá. Ó. Nesse caso, olha, presta atenção na frase. Ó. Quando Joana foi embora, ficamos sabendo dos seus podres. Ó, sabendo dos seus podres. Aí preste atenção. Ó. Nesse caso, a palavra podres não qualifica Joana. Ó, não qualifica nesse contexto. Professor, mas podre não era um adjetivo lá no outro texto? Era no outro texto, porque estava caracterizando as pranchas do cais. Aqui, podres não está caracterizando Joana. Tá entendendo? Na verdade, ó, nessa situação ela significa defeitos, vícios. Assim ela exerce a função de substantivo, não de adjetivo. Porque aqui ela está em um sentido figurado, podemos dizer, né? Sentido conotativo, ou seja, sentido não literal. Não está querendo dizer que Joana é podre, mas que Joana tinha os defeitos dela. Ó, quando Joana foi embora, ficamos sabendo dos seus podres, ou seja, dos seus defeitos, dos problemas dela. Entendeu?
na verdade, essa palavra podres, que em outro contexto foi utilizada como adjetivo, porque estava realmente dando característica ao cais, né, às pranchas do cais, nesse contexto a mesma palavra, podres, mas não está agindo como adjetivo, porque não está dando característica, certo? Muito bem. Vamos lá. Os adjetivos concordam em gênero e número com os substantivos a que se refere. Veja, papel branco, papéis brancos, cozinha clara, estantes altas, livros bons, provas fáceis, roupa cara. O que ele quer dizer aqui, pessoal, que concorda em gênero e número. Gênero você já sabe que é masculino e feminino, né? E número, singular e plural, beleza? Então, o adjetivo ele vai concordar com o substantivo, tanto no gênero, ou seja, se o substantivo for masculino, o adjetivo vai ter que estar flexionado no masculino. Se o substantivo estiver no singular, o adjetivo tem que estar no singular. É simples assim. Ah, beleza, professor. Quer dizer que eu não posso dizer assim, casa brancas. Não é, professor? Isso aqui está errado, não tá? Exatamente, está errado. Porque casa é o substantivo e está no singular. Branca é o adjetivo, tem que concordar com o substantivo em gênero e número, certo? Então, se é casa, tem que ser branca. Agora, se fosse casas, aí seria casas brancas, certo? Ah, professor, é moleza isso aí. Então, vamos para frente. Chamamos de adjetivo pátrio, ó, aquele que indica nacionalidade. Pátrio indica nacionalidade ou lugar de origem de alguém ou de algo, certo? Então, o que é um adjetivo pátrio? Indica nacionalidade ou lugar de origem. Por exemplo, telefone da China é uma locução adjetiva. Ó. Da China é uma locução adjetiva. Mas se eu disser assim, telefone chinês, aí é um adjetivo pátrio, porque está dando o lugar de origem. Qual é o lugar de origem daquele telefone? É a China. Então pronto, telefone chinês. Se eu disser telefone da China, é uma locução adjetiva. Por que uma locução, professor? Eu já ensinei para vocês, vou só repetir, né? Locução é tudo aquilo que tem mais de um com o valor de um. Professor, eu entendi nada. É porque eu falei de forma genérica, né? Ou seja, generalizada. Agora eu vou especificar, vou ser mais específico. Uma locução adjetiva é quando eu tenho mais de uma palavra com o valor de adjetivo. Aqui eu tenho duas palavras com valor de adjetivo. Professor, poderia ser 3? Poderia. É por isso que eu digo assim, é mais de uma. Mais de uma palavra com valor de adjetivo. Isso nós chamamos de locução adjetiva. Beleza? Aí vocês vão ver que tem locução verbal, locução adverbial, que tudo tem a mesma ideia. São mais de uma palavra com o valor daquilo. Locução verbal, mais de uma palavra com valor de verbo. Locução adverbial, mais de uma palavra com valor de advérbio. E por aí vai. Sempre que tiver a palavra locução, você imagina que é mais de um, certo? Entendido, professor, é moleza. Então vamos para frente. Então, ó, chinês é um adjetivo pátrio porque está se referindo ao local de origem, né, ao lugar de origem do telefone. Beleza. Nesse exemplo, observe que o grupo da China tem a função de adjetivo. Então, ela qualifica, né? Pois ela qualifica o substantivo telefone, constituindo o que chamamos de locução adjetiva. Tá só explicando ali, né? Veja mais alguns exemplos de locuções adjetivas. Bora para cá. Ó, carinho de mãe, fardamento da escola, raio de sol, remédio sem utilidade, alimento fora do prazo de validade, que é vencido, né? Alimento vencido, fora do prazo de validade. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5 palavras agindo como adjetivo, que eu podia só dizer assim, ó, alimento vencido. Ó, seria um adjetivo, vencido. Mas aí ele quis utilizar uma locução adjetiva com 5 palavras, ó, fora do prazo de validade, certo? Então aqui são exemplos de locuções adjetivas. São 2 palavras com valor de adjetivo. E o que é, pessoal? Gênero e número do adjetivo. Como dissemos, o adjetivo sempre se refere a um substantivo. Observe isso, eu gosto muito quando vem essas palavrinhas aqui. Porque não tem exceção, né, papai? Se é sempre, é sempre.
Então, adjetivo sempre se refere a um substantivo. Adjetivo sempre se refere a um substantivo. E assim, da mesma forma que os artigos, os adjetivos concordam em gênero e número, certo? Da mesma forma que os artigos não concordam com o substantivo em gênero e número, o adjetivo também, ou apenas em número, dependendo do adjetivo, né? Com o substantivo a que se refere. Você vê que às vezes tem definições que vão se afunilando, né? Focando depois. Nós vimos que concorda em gênero e número. Aí ele diz ou apenas em número, dependendo da situação, certo? Então vamos observar por que isso. Existem os adjetivos biformes e os uniformes. É por isso que diz que às vezes concorda só em número e não concorda em gênero, porque tem o adjetivo que é uniforme, que ele só tem uma forma. O adjetivo biforme ele tem duas formas. O uniforme só tem uma forma, já está dizendo, né? Os adjetivos biformes apresentam-se no masculino ou no feminino, como por exemplo, alto e alta, rápido e rápida, claro e clara, simpático e simpática, certo? Observe que esse tipo de adjetivo flexiona-se. Cadê? Flexion. Tá aqui, pessoal, porque tá repetido aqui, ó. Essa mesma parte aqui de baixo tá aqui, ó. O adjetivo biforme apresenta-se no masculino e feminino como alto, rápido, claro, tal. Aí observe que esse tipo de adjetivo flexiona-se tanto em gênero quanto em número. É o biforme, porque ele tem duas formas para o gênero, certo? Masculino e feminino. Você observa, os adjetivos biformes apresentam-se no masculino ou no feminino. Então, automaticamente eles têm o singular e o plural, né? Já os adjetivos uniformes apresentam apenas uma forma, tanto para o masculino como para o feminino. Por exemplo, forte, doce, suave, leve, inteligente, ruim. Esses adjetivos são uniformes, porque eles só têm uma forma, tanto para o masculino como para o feminino. Como por exemplo, você dizer assim, ó, menino, substantivo, né? Inteligente, beleza. E se você disser menina, inteligente, é inteligente também. Então, tanto faz o substantivo ser masculino como feminino, o adjetivo uniforme, ele só tem uma forma, tanto para se referir a um substantivo masculino, como para se referir a um substantivo feminino. Essa é a diferença de adjetivo biforme para o adjetivo uniforme. Biforme tem duas formas, masculino e feminino. O uniforme só tem uma forma, tanto para o masculino como para o feminino. Beleza? E o grau do substantivo, pessoal? Do adjetivo, melhor dizendo. O grau do adjetivo tem ele comparativo, certo? Por meio do grau comparativo do adjetivo, nós comparamos os substantivos, identificando suas características, suas qualidades, seus defeitos. Existem 3 graus de comparação. Então, observa. Grau comparativo já está dizendo, vai comparar os substantivos. Você vai comparar os substantivos. Você usa um adjetivo comparativo. Aí eu tenho o grau de igualdade, superioridade e inferioridade. O grau de igualdade. O amor, ó, é tão importante quanto a paixão. Aqui eu tenho um substantivo, ó, que é o amor. Aqui eu tenho outro substantivo, ó, que é paixão. E eu tenho aqui, ó, o grau do substantivo, do adjetivo, melhor dizendo. O grau do adjetivo é o que? O grau comparativo de igualdade, ó. Tão e quanto. Tão quanto. O amor é tão importante quanto a paixão. Então isso é o grau de comparação, certo? É o grau comparativo de igualdade. Quando eu estou utilizando palavras aí que eles estão ajudando, né? Vamos dizer assim, a comparar os dois substantivos, né? O amor é tão importante quanto a paixão. Beleza? O importante aqui
fica como o adjetivo, né? O amor é importante, a paixão é importante. Então ele está utilizando essas palavrinhas de auxílio aqui para dizer que é tão quanto, dá essa ideia de igualdade, beleza? Aqui fica o adjetivo, que é importante. É o que está dando característica ao amor e característica à paixão. Aí de superioridade, ó. O amor é mais importante que a paixão. Entendeu aí? Esse é o grau de comparação de superioridade, que é o grau comparativo de superioridade. E o de inferioridade, o amor é menos importante que a paixão. Muito bem. É só comparar, né? Grau superlativo absoluto, ó. Eu tenho ele sintético e analítico. Grau superlativo absoluto. O grau superlativo absoluto do adjetivo acentua ao extremo as características atribuídas ao substantivo. Então, para que serve o grau superlativo absoluto? Para acentuar ao extremo as características, certo? Então vamos para a forma sintética. Forma-se normalmente por meio de terminações, ó, íssimo, ílimo e érrimo. Por exemplo, uma coisa é muito difícil, dificílimo. Uma coisa é muito bela, é belíssima. Uma coisa paupérrima, né? Paupérrima. Que é palpável, é paupérrima. Vamos lá. O grau analítico, ó, superlativo absoluto analítico. Forma-se normalmente com o auxílio de um advérbio de intensidade, ó. Uma coisa que é bonita demais, é muito bonita. Que é alegre, muito alegre, bastante alegre, ou muito alegre, ou então pouco agitado. Então vem com esse apoio aqui, ó, de um advérbio. Quando você usa o grau superlativo absoluto analítico. Se lembre, superlativo é porque você quer acentuar a característica daquele substantivo. Você quer acentuar, de colocar, é muito, é coisa ou para cima ou para baixo, né? Pode ser para cima ou para baixo. Então pode ser de forma sintética, só com as terminações, né? Ou você pode acrescentar um advérbio de intensidade aí. Beleza? Aí o grau superlativo relativo, ó, ele intensifica uma característica do substantivo, estabelecendo uma relação de superioridade ou inferioridade com outros seres. Olha aí o grau de superioridade, ó. Ela é a mais interessante de todas as mulheres, certo? Então ele vai utilizar as palavrazinhas aí, ó, a mais de, para dizer que uma mulher aqui é mais interessante, né, do que as outras, beleza? E de inferioridade, ó, ela é a menos interessante de todas as mulheres, beleza? E vamos para as nossas questões, beleza? O texto aí você vai ler, tá bom? Você vai ler o texto da página 129, 130. Eu vou ler para ti. Eu vou ler aqui, ó. Página 129. Tem aí prática linguística, a disciplina do amor. Foi na França, durante a Segunda Grande Guerra, um jovem tinha um cachorro que todos os dias pontualmente ia esperá-lo voltar do trabalho. Postava-se na esquina um pouco antes das 6 da tarde. Assim que via o dono, ia correndo ao seu encontro e, na maior alegria, acompanhava-o com seu passinho saltitante de volta à casa. A vila inteira já conhecia o cachorro e as pessoas que passavam faziam-lhe festinhas. E ele correspondia e chegava a correr todo animado atrás dos mais íntimos, para logo voltar atento ao seu posto e ali ficar sentado até o momento em que seu dono a apontava lá longe. Mas eu avisei que o tempo era de guerra. O jovem foi convocado. Pensa que o cachorro deixou de esperá-lo? Continuou a ir diariamente até a esquina, fixo o olhar ansioso naquele único ponto, a orelha em pé, atenta ao menor ruído que pudesse indicar a presença do dono bem animado. Bem amado.
Assim que anoitecia, ele voltava para casa e levava a sua vida normal de cachorro até chegar ao dia seguinte. A vida normal de cachorro, engraçado, né? Então, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata, voltava ao seu posto de espera. O jovem morreu num bombardeio, mas no pequeno coração do cachorro não morreu a esperança. Quiseram prendê-lo, distraí-lo. Tudo em vão. Quando ia chegando aquela hora, ele disparava para o compromisso assumido todos os dias. Todos os dias. Com o passar dos anos, a memória dos homens, as pessoas foram se esquecendo do jovem soldado que não voltou. Casou-se a noiva com um primo. Os familiares voltaram-se para outros familiares. Os amigos para outros amigos. Só o cachorro, já velhíssimo, era jovem quando o jovem partiu. Continuou a esperá-lo na sua esquina. As pessoas estranhavam, mas quem esse cachorro está esperando? Uma tarde, era inverno, ele lá ficou, o focinho sempre voltado para aquela direção. E o texto 2, o companheiro fiel. Se estou trabalhando, seja a que hora for, gatinho se deita ao lado do meu computador. Se vou para a sala e deito no sofá, ele logo vai para lá. Se à mesa me sento a escrever poesia e da sala me ausento pela fantasia, volto à realidade, quando sem querer toco de revés numa coisa macia. Já sei, não pago 10. É o gatinho que sem eu saber veio de mansinho deitar-se a meus pés. E as histórias aí dos animais, né? Psicologia animal, amigos, fiéis e ciumentos. Quem tem ou já teve cachorros sabe, eles são muito amigos e também super ciumentos. Na verdade, eles sentem uma série de emoções consideradas humanas. Segundo uma pesquisa da Universidade de Portsmouth, na Inglaterra, os cientistas analisaram o comportamento de 1000 cães e seus donos. Registraram cenas de ciúme explícito, como um cão interrompendo, sem a menor cerimônia, momentos românticos de seu dono. O estudo de psicólogos e especialistas em comportamento animal desafia a tese de que somente pessoas e chimpanzés são capazes de experimentar as chamadas emoções secundárias, como culpa, vergonha, ciúme ou orgulho, embora seja ponto pacífico que cães, gatos e outros animais têm emoções primárias, como ansiedade, surpresa e raiva. Beleza. Li os textos aí para facilitar aí para vocês, certo? Agora vamos para cá, ó. Colégio Pedro II. Os textos 1, 2 e 3 tratam de mensagem o mesmo tema. Qual é? Aí, animais como gatos e cachorros que demonstram companheirismo, certo? Muito bem. Só beber uma água aqui enquanto vocês copiam aí. Pessoal, é o seguinte. Eu não vou esperar que todos terminem de copiar, porque eu não sei a hora que você vai terminar, né? Então o que é que você vai fazer? Você vai dar uma pausa, copia a resposta, certo? E eu vou passando aqui, tá bom? Aí já deu tempo de você dar uma pausa agora, vai! Pá! Isso, muito bem. Aí agora escreve e aí volta. Continua o vídeo e nós vamos para a próxima questão. Os textos 1, 2 e 3 atribuem uma mesma qualidade aos animais citados. Enquanto o texto 1 refere-se a tal característica de maneira indireta, os textos 2 e 3 usam um adjetivo para deixar clara essa qualidade. Copie do texto 2 ou do 3 esse adjetivo. Tá aí, ó. O texto 2 é fiel, e o texto 3, fiéis. Pá, bora lá. Certo? Então, vamos aqui agora para o texto, questão 3. Dentre os textos, apenas um deles é informativo. Qual é ele? O texto 3. Beleza? Só o texto 3 é informativo. Agora, com suas palavras, diga uma característica desse tipo de texto. O texto informativo. Ele aborda uma pesquisa científica. Tem como função informar o leitor sobre um fato real. Certo? Isso é a característica de um texto informativo.
Beleza? Muito bem. Questão número 4. No texto 1, a história narrada se passa na França. Ela ocorre numa cidade grande ou pequena? Que substantivo do segundo parágrafo confirma sua resposta? Aí, ó. Ela ocorre numa cidade pequena. Qual é o substantivo? O segundo parágrafo confirma sua resposta. É isso aqui, ó. Vila. Certo? Que é uma vila, então está se referindo a uma cidadezinha pequena. Muito bem. Questão 5. No texto 1, no terceiro parágrafo, o narrador pergunta: pensa que o cachorro deixou de esperá-lo? Para quem ele dirige essa pergunta? Aos leitores do texto. Você pode colocar só isso aqui, ó. Que aqui ele está só repetindo. A pergunta é dirigida, né? Coloque só aqui, aos leitores do texto. Muito bem. Questão 6. Ó. Leia a seguinte passagem destacada do quarto parágrafo 1. Quando ia chegando aquela hora, ele disparava para o compromisso assumido todos os dias. Todos os dias. Por que foi repetida a expressão todos os dias? Essa daqui, ó. Por que ela foi repetida? Aí, essa parte aqui não precisa nem você copiar, né? Você copia só daqui para frente, ó. Porque o narrador quis enfatizar a fidelidade e ou a disciplina do cão. Quando tem essa expressão aqui, pessoal, e ou, quer dizer que você pode utilizar só o i, ó, porque o narrador quis enfatizar a fidelidade e a disciplina do cão, ou então você pode utilizar o ou, ó, porque o narrador quis enfatizar a fidelidade ou a disciplina do cão. Então, quando tem essa escrita i barra ou, é quando você quer se referir às duas coisas ao mesmo tempo ou a só uma delas. Aí você utiliza esse tipo de expressão, certo? Muito bem. No último parágrafo do texto 1, lemos a frase, ó, uma tarde, era inverno, ele lá ficou, o focinho sempre voltado para aquela direção. Qual é o sentido da expressão lá ficou? Hã? Morreu, né? Ele morreu. Entendeu? Qual é o sentido da expressão lá ficou? Aí, ó. Sentido de morrer. Certo? Ou pode estar o sentido de morte. Contanto que tenha a ver com isso, né? Ainda em relação ao trecho do texto 1, reproduzido na questão anterior, que figura de linguagem identificamos no uso da expressão lá ficou? O eufemismo, né? Representa aí o eufemismo. Essa expressão lá ficou está se referindo a um eufemismo. Beleza? Questão 9. No texto 2, o poeta usou letra maiúscula para escrever a palavra gatinho. Por que ele fez isso? Ó, o poeta escreveu com letra maiúscula o nome do seu gato. O poeta quis individualizar seu animal de estimação. Porque se ele fosse escrever gato, pessoal, ó, gato é um substantivo comum, né? Certo? Não é próprio, então tem que ser com letra minúscula. Mas quando ele disse assim, o gatinho, ele está se referindo como se fosse o nome do gato dele, né? É o próprio, que é dar ênfase ao gato dele, certo? Que é o nome do gato, beleza? Por isso que é com letra maiúscula. Muito bem. Segundo o texto 3, que teoria científica está sendo posta em dúvida? A teoria segundo a qual somente pessoas e chimpanzés são capazes de experimentar as chamadas emoções secundárias, como culpa, vergonha, ciúme ou orgulho. Essa é a teoria científica que está sendo posta em dúvida, certo? Que só pessoas e chimpanzés podem sentir essas coisas, ciúme, emoções. Está colocando em dúvida, né? Porque diz que os cachorros também sentem ciúme, né? Muito bem. Neste exercício, retiramos algumas palavras ou locuções, né, substantivos e adjetivos, do relato a seguir. Aí você vai ver a figura aí, né, lá de Fernando de Noronha, do arquipélago Fernando de Noronha, né? Considerando que o lugar visitado foi o arquipélago de Fernando de Noronha, que é uma ilha lá, né, no Pernambuco. Observe as fotos e preencha essas lacunas, procurando produzir um texto que transmita algo ao leitor. Pessoal, isso aqui é quase que
vamos dizer assim, resposta pessoal, né? Mas tem questões de resposta aqui, ó. Meu lugar preferido. Tá? E aqui você vai pausando, que eu... beleza? Porque pode ser que não esteja bem visível aí eu vou lendo para você saber o que é que está escrito. E você vai pausando para ir escrevendo, certo? Para dar tempo para você escrever aí, ó. Não consigo parar de relembrar a minha viagem para Fernando de Noronha. O lugar, né, é simplesmente lindo. Você pode ter simplesmente fantástico, né? Simplesmente maravilhoso, espetacular. Por isso que eu digo, você pode utilizar sinônimos aí, certo? Embora o sol tenha se escondido no primeiro dia, nos outros ele apareceu brilhante ou radiante, certo? Pude até ganhar uma corzinha, que é um bronze, né, na pele. Tudo que eu sempre sonhei, né? Férias, sol, nenhuma preocupação e um mar fabuloso. Show de bola. No arquipélago, eu me senti como se estivesse em uma parte do Brasil que deu certo, né? Uma parte do Brasil que deu certo, que é tão lindo lá, né? Um lugar muito bonito. É o sonho de muita gente é conhecer Fernando de Noronha. Inclusive eu também tenho esse sonho. Não sei se eu vou realizar, mas tenho vontade de visitar lá. Isso que é muito bonito lá. Impressionante, né? Um lugar que deu certo, impressionante. São 17 km² a 545 metros da costa pernambucana. 17 metros, não, eu disse metros, foi? 17 km². São 17 km, certo? É como se fosse 8 km por 7 a extensão. 8 por 7 não. É 8,5. 8 por 2, 4 por 4. Vamos colocar como se fosse assim, 4 por 4,25, por exemplo, né? Ó. 4 km, vamos supor, de largura com 4 km e pouco aí de comprimento, né? Como se fosse mais ou menos assim. Eu tô fazendo só uma média aqui, né? Mas pode ser 3 por 5 e pouco, né? Só para você ter uma noção, mais ou menos, certo? Não é tão grande, mas é um lugar muito bonito lá. Fica a 545 km da costa pernambucana. A costa, pessoal, é lá onde você tá aqui no mapa do Brasil, né? Vamos supor. Só aí tá aqui o Pernambuco, né? O Pernambuco é mais extenso assim. Vamos supor que aqui é o Pernambuco. Aqui é a costa pernambucana, que aqui é o mar, né? Aqui é o mar, certo? Bem grandão o mar. Aí vamos supor que a ilha tá bem aqui, ó. Aí daqui do Pernambuco para cá dá 545 km, né? É isso que ele tá querendo dizer, da costa pernambucana. A costa é porque é o limite com o mar, beleza? Onde vive uma população de apenas 3.500 habitantes, ó. 3.500 habitantes. E o turismo é desenvolvido de forma sustentável, né? É uma das principais fontes de renda lá do lugar, né? É o turismo, que é um lugar muito bonito. Criando a oportunidade do encontro homem com a natureza em um dos santuários ecológicos mais importantes do mundo. É muito bonito o local, muito bonito mesmo. Depois vocês podem até pesquisar aí, Fernando de Noronha, só para vocês verem lá as paisagens, as atrações turísticas, né? Que tem um mergulho, você mergulha lá e vê os peixes assim bem pertinho, é bem legal. Muito bonito. Para chegar a Fernando de Noronha eu tinha duas opções. Poderia pegar um avião do Recife ou ir pelo mar, num daqueles cruzeiros inesquecíveis. Então duas opções, você pode ir de avião ou de barco, né? Barco que eu digo assim, né? Aquele barquinho, um naviozão grandão. Você vai viajar 545 km de navio, né? Então é um navio, né? Que eles chamam de cruzeiro. Acho que minha ansiedade falou mais alto. Preferi chegar logo de avião, né? Então ele preferiu de avião, que de navio ia demorar mais tempo para chegar lá. Mas você ia curtir na viagem também, né? É questão de tempo, quem da sua preferência, como você prefere ir, né? Assim que aterrisei, fui recebido por uma chuva terrível e passei o resto do dia presa na pousada, né? Que foi uma mulher que escreveu, por isso que ela botou aqui presa, né? Mas na manhã seguinte a diversão começou. Passei o dia pelas praias, mergulhei com os golfinhos. Olha aí que legal, mergulhar com os golfinhos. Surfei, certo? Até experimentei o famoso hambúrguer de tubarão. A viagem foi perfeita. Aí, pessoal, se vocês forem lá em Fernando de Noronha,
Aí vocês provam lá do hambúrguer de tubarão, comer carne de tubarão. Legal. Questão 12, pessoal. Observando as expressões destacadas nas orações seguintes, se lembre que a oração é uma frase que contém verbo, beleza? Ó, estava, contém verbo. Encontre o adjetivo mais adequado. Observe o modelo. O paciente estava com medo, ou seja, ele estava amedrontado. Então você vai procurar, você vai ver essa expressão destacada, que é como se fosse uma locução adjetiva, que na verdade é, né? São duas palavras que tem um valor de adjetivo, e você vai procurar um adjetivo que melhor se adeque aí, se adapte à sua expressão, beleza? Aí tem aqui as respostas, ó. Tem um amigo do Rio Grande do Sul, certo? Aqui tá a locução, né? Adjetivo. Aí você vai colocar, ó, tem um amigo gaúcho, ou então rio-grandense do sul. Pode ser uma dessas duas expressões, ou você usa gaúcho, ou então rio-grandense do sul. Beleza. Questão B, ou letra B. O ônibus da escola passa sempre às 6 horas. Da escola você pode substituir por escolar. Beleza? Aí o ônibus escolar passa sempre às 6 horas. Ele vive com pressa, ou seja, ele vive apressado. Certo? Aqui você tem a locução adjetiva, está trocando, né, a locução adjetiva por um adjetivo correspondente. Este perfume é da França, ou seja, ele é francês, certo? Adjetivo pátrio, né, que é o lugar de origem aí, francês. Letra E, ela estava sem ânimo, ou seja, estava desanimada, né? Estava desanimada. Eram esforços sem utilidade, ou seja, eram inúteis. Sem utilidade é porque eram esforços inúteis. Beleza? Muito bem. Questão 13. Ó. As expressões destacadas correspondem a um adjetivo, exceto... Preste atenção que quando está aqui exceto, ele quer na verdade a resposta errada. Não é? Ó, as expressões destacadas, ó, o que está em negrito, destacado em negrito, corresponde a um adjetivo, exceto... Aqui é uma pegadinha, ou seja, ele quer que você marque a alternativa em que a expressão destacada não é um adjetivo, ou não corresponde a um adjetivo, certo? Muito bem. João Fanhoso anda amanhecendo sem entusiasmo. Aqui é uma locução adjetiva, então você não marca. Letra B, ó. Demorava-se de propósito. Ó, aqui não é uma locução adjetiva. Que tem a preposição, né? Propósito, tá. É vamos colocar aqui como um substantivo, né? Era propósito, era de propósito naquele complicado banho, né? Aqui o adjetivo tá bem pra cá, né? Ó. Aqui é um adjetivo. Adjetivo, banho é um substantivo, né? Demorava-se de propósito. Então, o verbo que demorava-se de propósito. É porque ele queria realmente entrar, mas não é um adjetivo aqui, certo? Não é adjetivo. Beleza. Letra C, ó. Os bichos da terra... Opa! Aqui sim, né? É uma locução adjetiva. Fugiam em desabalada carreira. Letra D, ó. Noite fechada sobre aqueles ermos perdidos de caatinga sem fim. Aqui ativa também. Tá caracterizando a caatinga, né? Beleza. Aqui o da terra tá caracterizando o bicho. Sem fim tá caracterizando a caatinga, né? João Fanhoso anda amanhecendo sem entusiasmo, né? Ó. Amanhecendo sem entusiasmo, tá se referindo ao amanhecer, né? E ao João também, né? João Fanhoso anda amanhecendo, ó, sem entusiasmo. Quer dizer que ele fica sem entusiasmo. E ainda me vem com essa conversa de homem da roça. Ó, homem da roça. Da roça é a locução adjetiva que se refere ao homem, né? Homem da roça. Então você marca a letra B de Baião de 2. Muito bem. Questão 14 diz assim: na frase, ó, o homem não fala simplesmente uma língua, não a usa como mero instrumento de comunicação. O termo destacado é um adjetivo, significa puro, né? Não usa como puro instrumento de comunicação. Ou seja, não é só para comunicação, certo?
O homem não fala simplesmente uma língua. Não a usa, ou seja, não usa a língua como um puro instrumento. Não no sentido de pureza, é como se fosse exclusividade, né? Ele não usa puramente para isso. Não é só para o instrumento de comunicação, né? Não a usa como mero. Aí ele está querendo que você diga, o termo destacado é um... O mero aqui é o quê? É um adjetivo e significa puro. Beleza? Show de bola. Pessoal, essa daí foi a nossa aula de hoje. Tranquilo? Se ficou alguma dúvida, vocês me perguntam. Que aí eu vou procurar responder. E o seguinte, quinta-feira nós vamos... Estou só recapitulando, estudar a página 134 e 135. Vou receber as atividades na quinta, certo? Então você cuide logo em responder. Na quinta você vai só corrigindo ali alguma coisa. E na próxima segunda-feira, dia 31, vai ser a apresentação do seminário, ok? E as atividades, só recapitulando, ó, capítulo 5, tanto de gramática como de português. Lembrando que eu já dei todas as respostas praticamente. Só falta as da página 134 e 135, né? Lembrando, pessoal, o seminário tem os mesmos critérios, né? Tem o domínio do conteúdo, você tem que decorar o conteúdo, você tem que fazer o esboço, você tem que ter a postura e tem 2 minutos. São os mesmos critérios, não mudaram, ok? Muito bem. Galerinha, um abraço, Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.